Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Povo sacerdotal, Igreja Santa de Deus, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus pelo primeiro amor de Cristo. Então, muito boa tarde ou boa noite, se calhar, melhor dizendo. Também uma saudação para todos aqueles que nos acompanham através desta transmissão em direto. Já o nosso habitual Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil. Também o Zé Pires, que está na Alemanha. Também outros que estão aqui no nosso país, em alguns quadrantes. Para todos eles, sejam também bem-vindos. Vamos, de facto, celebrar esta Eucaristia deste 14º domingo do Tempo Comum, ano B. E, como sempre acontece, vamos aproveitar este momento, no início da nossa celebração, para darmos conta, se calhar, daquilo que porventura não esteve tão bem ao longo desta semana, seja em termos de ação, seja em termos de omissão, seja em termos daquilo que fizemos e que esteve mal, seja acerca daquilo que não fizemos e deveríamos ter feito porque eram coisas boas. Pensemos nos nossos pecados. Confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do espírito de amor. Cristo tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor. Enche-nos do espírito de amor. E como diz o Marcelo no Brasil, perdão, Senhor, quando a nossa aldeia não te reconhece. Perdão, Cristo, se não te imitamos em nossa vida. Perdão, Senhor, quando não tivemos a coragem dos profetas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído,
dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi então alguém que me dizia: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a um povo rebelde que se revoltou contra mim. Eles e seus pais ofenderam-me até ao dia de hoje. É a esses filhos de cabeça dura e coração obstinado que te envio, para lhes dizeres: Eis o que diz o Senhor. Podem escutar-te ou não, porque são uma casa de rebeldes, mas saberão que há um profeta no meio deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Levanto os meus olhos para vós que habitais no céu, como os olhos do servo se fixam nas mãos do seu Senhor. Os nossos olhos Estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Como os olhos da serva se fixam nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos se voltam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Os nossos olhos Estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Piedade, Senhor, tende piedade de nós, porque estamos saturados de desprezo. A nossa alma está saturada do sarcasmo dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, foi-me deixado um espinho de carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia para que não me orgulhe. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim.
Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Por isso, de boa vontade, me gloriarei das minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas adversidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo, porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar o Evangelho aos pobres. Aleluia, aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez para todos, sejam bem-vindos. Uma saudação para todos vós que estáis aqui no nosso adro da Igreja de Tervassou. Também uma palavra de simpatia para todos aqueles que estão na nossa companhia, como há pouco fiz referência. É engraçado porque alguns que vêm tarde pedem desculpa de chegar tarde. É interessante, é interessante. Estou a falar nomeadamente daquela senhora, que agora me lembro o nome, que é do Porto. Seja bem-vinda e sejam bem-vindos também todos vós que estáis aqui presencialmente. Ora bem, eu acho, e hoje disse isto nas paróquias onde andei, às 9 em Ois da Ribeira e depois às 10h15 em Espinhel, onde tive a primeira comunhão, mais um lote de crianças, para não agrupar tudo no mesmo, porque era muita gente. E aquilo que eu tive a ocasião de lhes dizer é que, de facto, esta palavra, pelo menos para mim, esta palavra de Deus que proclamamos, quer a primeira, quer a segunda, quer a terceira leitura, são leituras difíceis. Leituras difíceis, têm aqui coisas, que eu não sei como é que está agora isto em termos de teologia,
Não sei como é que estão os estudos a este respeito, mas há aqui coisas que ainda hoje tenho dificuldade em saber o que é que isso quer dizer. Por exemplo, eu estou a falar nomeadamente de São Paulo, quando ele dizia, na leitura que o Nelson fazia, dizia o São Paulo aos Coríntios: irmãos, para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, isto é, para que eu, pelo facto de ter tido revelações de Deus, sabem que o São Paulo antes era Saulo e a caminho de Damasco, na Síria, que fica hoje na Síria, caiu do cavalo perante uma revelação que teve: Saulo, Saulo, porque é que tu me persegues? E ele fala disto, ele também está a falar disto. Porque a grandeza das revelações, para que isso não me suba à cabeça, porque ele podia dizer aquilo que às vezes nós também gostávamos de dizer: olha que eu vi, olha que o Senhor falou comigo, olha que ele apareceu-me. E, portanto, fazia um figuraço. E por isso é que ele disse, na segunda leitura, para que a grandeza de ter essas revelações não o embaidecesse, não lhe subisse à cabeça. Agora bem a dificuldade que eu tenho. Foi-me deixado um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia para que não me orgulhe. Eu não sei como é que eu hei de interpretar com franqueza e não tenho visto assim muitas coisas importantes a este respeito. Talvez o Marcelo encontre uma explicação. Porque aquilo, eu li há tempos alguma coisa a este respeito e dizia-se que este espinho que São Paulo estava a falar, na prática ele terá tido, de acordo com esta perspectiva, mas, portanto, eu não vi isto assim oficialmente. E então, nesse livro, dizia que São Paulo terá tido um problema de pele. E o facto de ter esse problema de pele na cara, imaginem uma cicatriz, imaginem um cravo no sítio pouco correto, imaginem, às vezes encontramos pessoas assim, não é? Com um bocadinho, com coisas assim um bocado fora do normal, que nos fazem olhar, ou porque há até quem diga que era uma doença que ele tinha na pele e que até de facto cheirava mal, coisa assim do jeito. Portanto, deve ter sido qualquer coisa assim, e mesmo que não seja, isto já dá pano para mangas. É que, de facto, nós, tal como São Paulo, temos a obrigação de dizer que, apesar de sermos cristãos, apesar de sermos batizados, para que tudo isto não nos ensoberbeça, é um palavrão de todo tamanho, para que isto não nos suba à cabeça, para que isto não nos embaideça em relação a outros que não têm, ou que não fazem, ou que não são aquilo que nós somos. Hoje há muitas coisas, como eu estava a dizer, que nós somos um pouquinho como o São Paulo. Porque, às vezes, a educação que os pais dão aos filhos, e os filhos não são bem aquilo que os pais queriam que eles fossem, e isto, para os pais, muitas vezes, é um autêntico espinho. Muitas vezes é porque a mulher não era aquilo que o homem estava à espera, outras vezes é porque o marido não era aquilo que a esposa sempre sonhou, e às vezes há um bocadinho a preocupação e a pretensão de querer que o nosso homem ou que a nossa mulher seja como a fulano ou como o cicrano, que esses sim é que falam bem, que esses sim é que são assim e assado. Às vezes pode acontecer isso. Às vezes também, isto também é outro espinho, porque algumas pessoas levam isto tão a peito, que vivem uma vida a lamentar-se pela sorte que não tiveram e por aí fora. E quem diz acerca do marido ou da mulher, acerca dele ou acerca dela, digo acerca dos pais e acerca dos filhos, porque não são aquilo que os pais desejaram, e até também o contrário é verdadeiro. Quantos filhos às vezes se queixam, a mim, por exemplo, porque a minha mãe não é assim, porque o meu pai é assim, porque de facto os meus pais não são como os pais do fulano tal. Cá estão os espinhos, não é? Cá estão estes espinhos que fazem com que às vezes até são positivos, apesar de negativos, porque são positivos na medida
em que não nos fazem mais gabarolas do que aquilo que nós porventura poderíamos ser. Olha que eu sou assim, olha que afinal de contas eu até vou, olha que eu até canto, olha que eu até leio, olha que eu não sei mais quantos, e nós éramos capazes certamente de encontrar muitos motivos. Por isso, eu penso que hoje, na palavra de Deus que foi proclamada, eu penso que o grande tema é precisamente este. Eu quero que tu, e agora que tu, cada um de vocês, e eu também, eu quero que cada um de vós seja minha testemunha. E para ser minha testemunha, é preciso perceber que às vezes o ser testemunha custa mais onde menos pensamos. Em casa. Jesus, e era Jesus, era o Filho de Deus, era o próprio Deus, em pessoa, diz aqui que em casa, ou melhor, na terra dele, pensa-se que é em Nazaré, na terra da mãe, onde ele morava, que na terra dele ele não conseguiu fazer qualquer milagres. Ouçam, era o Filho de Deus, fazia milagres, mas ali não conseguiu. E é caso a perguntar, então, será que Deus não podia, Jesus Cristo não podia, até porque Deus não podia fazer, mesmo que quer eles quisessem, quer não? Claro que podia. Só que uma coisa é poder e outra coisa é querer. Ele não vai querer ir contra a vontade das pessoas. Porque as pessoas o que é que diziam? Então, mas ele não é o filho do carpinteiro. Então a gente não conhece tão bem a sua mãe, os seus irmãos e as suas primas e não sei mais e os seus parentes. E daí é que vem esta confusão também, por causa de Nossa Senhora, que teve mais filhos e, portanto, não sei mais quantos. Isso não se percebe com a cabeça. Não se percebe com o coração e ponto final. Mas a questão é precisamente esta. E não conseguiu fazer milagres precisamente porque... Como é que eu hei de explicar? Porque as pessoas também não estavam abertas a isso. Para haver milagre, é preciso que Deus o faça, mas é preciso que nós o reconheçamos. É preciso que Deus queira, mas é preciso que o homem também esteja preparado, o homem e a mulher, esteja preparado para perceber quando é que o milagre acontece. Vocês lembram-se, eu já disse isto, esta história inventada umas poucas vezes. E desculpem mais uma vez, mas é daquelas histórias que para mim dizem muito. E que a mim explicam muito aquilo que eu quero dizer e aquilo que eu estou a tentar explicar. Que é a história daquele rapaz que gosta muito daquela moça e um dia chega lá, para falar assim à maneira antiga, chega ao pé dela e diz, olha, ó fulana, ó Virgulina, eu gosto tanto de ti, eu gosto muito do nome Virgulina, não sei se estás a ver, eu gosto tanto de ti e tudo mais, és tão bonita, és tão sensível e tudo mais, olha, queres casar comigo? E ela... lembram-se desta história, com certeza, ela de facto disse-lhe, olha, eu vou pensar, esta noite eu vou pensar na tua proposta. E se eu aceitar a tua proposta, amanhã eu vou colocar um vaso com rosas na minha janela. E se tu passares, ficas logo a saber que eu quero casar ou não contigo. Se não tiver lá nada é porque não quero. E então... Ao outro dia, a Anastácia, que era vizinha da Virgulina, a Anastácia saiu de casa e olhou para a varanda. Por acaso olhou. Ah, está bem, um vaso com rosas também, é bonito, sim senhora. Passou, de facto, também o Manuel, se fossem cravos, também reparou no vaso, fossem cravos e tudo mais. Passou mais o outro, que eu não vou dizer os nomes todos. E que também, olha, disparata, pôr agora um vaso de flores na janela, tem algum sentido, isto é estragar dinheiro e tal, e não sei o quê. Até que passou ele. Olhou para a janela e só teve uma conclusão. Ela gosta de mim, ela quer casar comigo. Foi o único que foi capaz de perceber o significado das flores. As flores estavam lá para todos, mas nem todos estavam preparados para perceber o seu significado. Jesus fez muitos milagres na sua terra e com certeza muitos que as pessoas não viram porque não estavam preparadas para o perceberem. Daí que eu julgo que hoje a palavra de Deus vai nos dizer que somos testemunhas. Somos testemunhas do amor de Deus. Mesmo que as pessoas não nos ouçam, mesmo que isto aconteça em casa quando não há ambiente, mesmo que onde a gente espera que as pessoas aceitem, até elas nem vão aceitarem. Mas
ainda que, diz aqui a primeira leitura, eu te envio aos filhos de Israel, a esses filhos de cabeça dura e coração obstinado. Eu te envio para lhes dizeres, podem escutar-te ou não, porque são uma casa de rebeldes, mas saberão que há um profeta no meio deles. Eles podem não ouvir, eles podem não fazer nada daquilo que tu dizes. O problema é deles. Está lá, mas no entanto, o mais importante é que tu cumpriste a tua missão. E tanto cumpriste que foste lá e disseste aquilo que tinhas que dizer, independentemente deles aceitarem ou não aquilo que tu dizias. E eu penso que isto é muito importante para nós, sobretudo nos tempos de hoje. Porque há muita gente hoje, como aqui se fala na primeira leitura, de cabeça dura e de coração obstinado. Há muita gente a pensar que descobriu a pólvora. Há muita gente a pensar que agora sim, com a sua fé, é que isso lá vai, porque de facto com este Papa não sei quê, com o outro não sei mais quantos. Nós encontramos muita gente assim. E agora também, a propósito da pandemia, que está complicado, atenção, está complicado, não está nada fácil, como vós sabeis pela televisão e não só. E alguns podem servir-se também deste pretexto, fazem outras coisas. Mas estas coisas, muitas vezes, já são consideradas secundárias. Estás a ver? É por isso que eu acho que a palavra de Deus hoje faz-nos este apelo. Faz-nos um apelo que o Senhor continua com o seu espinho a dizer, vai! Se eles não te ouvirem, o problema é deles. Mas vai tu! Tu cumpriste a tua missão se fores. E mesmo que à nossa volta, porventura, possa não acontecer esse clima de uma vivência da prática da fé, como há uns tempos atrás. Não vamos chorar o leite derramado. Antigamente era o que era, com as condições que eram e com o tempo que era. As coisas agora são diferentes. E temos que perceber hoje, nos dias de hoje e para os dias de hoje, como é que podemos chegar e ser testemunhas junto dos outros. É isto que a palavra de Deus hoje nos propõe. É isto que ela nos interpela. É isto que faz com que hoje, aqui e agora, estejamos de facto numa atitude de aceitação ou de rejeição. Independentemente de como é que eles reagirem ou não, eu tenho que cumprir a minha missão. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a escutar o seu apelo, a não nos embaidecer, ensoberbecer por causa do espinho, qualquer que ele seja, para que, onde quer que estejamos a fazer o que quer que façamos, possamos criar um mundo novo no nosso mundo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo o só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E antes de passar à oração dos fiéis, já agora deixem que eu diga a resposta que o Marcelo deu a propósito da interpelação que eu lhe fiz. Talvez o espinho, diz ele,
Talvez o espinho sejam todas as dificuldades e incompreensões que Paulo passou, e o anjo de Satanás fossem os inimigos que lhe jogavam na cara as suas fraquezas, mas não viam a beleza da sua pregação. Às vezes o problema não são os espinhos que temos, mas as desculpas que damos para não fazermos a nossa parte por causa da dor que os espinhos causam. Se Jesus pensasse só nos espinhos, não nos salvaria pela cruz. De facto, é esta a interpretação mais em conta, sem entrar em grandes conjunturas ou conjecturas. Vamos então apresentar ao Senhor, neste momento, as nossas intenções e os nossos pedidos, e a cada pedido nós vamos dizer: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela nossa Diocese, suas comunidades e movimentos, pelos acólitos, leitores e catequistas e pelos ministros extraordinários da comunhão, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes de todas as nações, pelo progresso e bem-estar dos cidadãos e pela verdadeira paz e liberdade, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelo povo de Israel e seus vizinhos, pelos profetas que Deus envia a este mundo e pelos homens que se apoiam a Jesus, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que sentem a fraqueza da sua carne e pelos que lutam por ser puros e não conseguem, e pelos que sofrem perseguições por amor de Cristo, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que na nossa comunidade não têm emprego, pelas famílias que podem gozar férias e por todas aquelas que não as têm, oremos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Eu peço também por este problema desta pandemia que aflige todo o mundo. É certo que alguns países agora em concreto mais do que outros. Por exemplo, aqui o Cosmo Santos, que é uma outra pessoa que está no Brasil a acompanhar-nos, 522 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Caríssimo Padre Júlio Grangeia, as suas orações. E depois o Marcelo respondeu: sim, chegaremos em breve a 600 mil mortos. E roubaram o dinheiro das vacinas. Eu queria pedir também por todos aqueles que trabalham e que dão e se dão para que outros possam realmente ter a saúde nesta pandemia. Todos os profissionais, desde os médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoas de limpeza, etc. Oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. No altar do Senhor apresentamos pão e vinho para o sacrifício. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Pão e vinho depois se tornarão corpo e sangue de nosso Senhor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Aceitai, Senhor, os dons do nosso amor. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar em pão da vida e em vinho de salvação.
Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna, na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, dizemos cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, que se encontra, como sabem, hospitalizado, o nosso Bispo, o António, e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também daqueles que hoje queremos lembrar ao Senhor e que, falecendo, estão vivos pela saudade e pela fé, nomeadamente a Maria
da Silva Moraes, na 11ª celebração da Irmandade dos Santos Mártires para com esta irmã. A Maria Lucília Paiva de Almeida e familiares, lembrada também pela família. E todos aqueles que são das nossas obrigações, acolhei-os a todos na luz da vossa amizade. Tende misericórdia também de alguém que quer dar graças nesta celebração por intercessão de Santa Luzia e dai-nos a todos esta possibilidade de um dia tomarmos parte na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz, dai-nos a paz. felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
o corpo de Cristo. Saboreai e vede como o Senhor é bom. 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 A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai
Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles que lembramos nesta celebração, pelos nossos também, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então começo com a nossa habitual poesia do Marcelo no Brasil. Jesus ficou triste com a sua aldeia, porque não o levaram a sério, mas travassou, seja como a candeia que ilumina de Deus o mistério. É bonita a história das flores, pois é importante a preparação para sentirmos cheiros e cores que o Evangelho traz ao coração. Que ninguém esqueça, como cristão da paróquia, as finanças são espinhos, por isso tenhais um generoso coração e fazei uma boa oferta nos cestinhos. Pronto, eu queria de facto aproveitar esta ocasião para dizer apenas que nesta semana que vamos entrar, eu só chamo a atenção para domingo, 2 a 8 dias, para a Eucaristia que vai acontecer aqui às 11h30, onde será o filho aqui da Conceição e de Joaquim, não é isso? Pronto, ele já está a treiná-la para domingo, às 11h30. Pronto, e para já era só isto, até porque esta semana é uma semana um bocadinho diferente. E pronto, acho que não há assim mais nada assim de especial. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.